eu estava vendo um filme, não é de temática doutrinária ou religiosa, mas trouxe uma mensagem que me despertou a consciência espiritual. Não sei se vocês já viram, tá? Mais uma vez reitero, não é de religião, tá? Chama-se O Preço do Amanhã. É um filme onde todos os habitantes daquele globo têm um relógio, um cronômetro. Vocês já viram? Fantástico o filme, não é? Eu adorei, virei fã do filme. Basicamente, para quem não viu, vou explicar. Ali não existe moeda corrente. O nosso bom e velho real hoje, né? Não existe. Nós somos pagos naquele mundo com o tempo. Então você dedica o seu trabalho ali, a semana toda na sua firma, na sua empresa. Ao invés de receber dinheiro, você bota o seu braço numa máquina e aquela máquina deposita horas de vida para você. E todos têm um cronômetro. E aí, como a boa e velha sociedade, tem aqueles que querem mais, possuem mais, enfim, por N motivos, e tem aqueles que não querem muito trabalhar para ter tempo de vida, então traça aquela narrativa toda em função disso, né? Então, recomendo, tá? É um bom filme, não tem nada demais, além de uma mensagem muito legal. E aí, o que o Bruno fez vendo esse filme? Imediatamente, eu entendi esse filme como uma verdade para as nossas vidas. O que você está dizendo, Bruno? Sim, eu estou dizendo que, apesar de ser invisível, nós temos um cronômetro de vida. Tudo bem que esse cronômetro não é trocado pelo nosso trabalho, né? Diário, enfim, para a nossa sobrevivência. Mas nós possuímos um cronômetro. Sim ou não? Eu não conheço ninguém imortal. Vocês conhecem? Não conheço. A gente pode viver até 90, 100, 110 anos. Não sei qual que é o recorde Guinness de existência terrena. Mas vai chegar um momento que a vida vai se findar. A vida do corpo físico. Porque a doutrina espírita nos explica que somos espíritos imortais, tendo várias existências terrestres, né? Hoje o Bruno veste esse corpo. Bruno, quando eu falo o espírito, né? Que eu não conheço o meu nome anterior, então vou me chamar de Bruno. Só que na vida anterior, eu posso ter sido José, a Maria, o João, tanto faz, e com certeza em outra localidade totalmente diferente ou não. Enfim, nós cremos na pluralidade das existências, correto? Então sim, é uma verdade que possuímos um cronômetro. E é também uma verdade que, se a gente for parar para pensar, que existe uma relação entre o custo do trabalho e o tempo, que foi outra reflexão que eu vim trazer, né? Na minha memória, acessando esse filme, correlacionando a doutrina, porque eu pensei o seguinte, vamos colocar aqui, né? Um exemplo, se você recebe um salário de R$2.000 mês, vai ficar uma conta redonda, e você vai ao shopping, compra um celular de R$2.000, ok? Concorda comigo que você dedicou um mês da sua vida para aquele celular? Sim ou não? Se você recebe 2.000 por mês e o celular custa 2.000, você trabalhou o mês todo para comprar aquele celular. E agora expande isso no macro. A sua casa, o seu carro, os seus vícios. Muitos caem nas teias da ostentação. Aí a primeira pergunta é, faz sentido realmente eu investi tanto tempo da minha vida por esse ou aquele motivo exclusivamente material? Primeira pergunta é essa. E no segundo momento, a pergunta é, sabendo que sou um espírito imortal, que eu possuo um cronômetro ao qual eu desconheço, ou seja, o meu desencarne pode se dar daqui 50 anos ou amanhã. Não existe pessoas que desencarnam de forma repentina? A pergunta é, será que faz sentido me entregar diariamente a vida material? Ou vale a pena, pelo menos, eu buscar um equilíbrio com a vida espiritual?
Porque o espírito, ele vive e pensa como um espírito, ou deveria. Só que quando encarnamos, o véu do esquecimento confunde as nossas responsabilidades, eu diria isso de uma forma muito leve, e a gente se esquece do propósito de estar aqui encarnado na Terra hoje. Qual que é o nosso objetivo? Isso está no Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo do Espírito Bruno, ou qualquer um de vocês, estar encarnado hoje na Terra? A nossa verdadeira missão é a transformação moral, é a nossa elevação. Dá para se elevar através do dinheiro? Dá. Dá. Se você souber fazer o bom uso, né? Não ser egoísta, doar, ajudar as pessoas que necessitam, formar projetos, né? Usando de forma saudável o dinheiro, sim, você está evoluindo com a posse daquele dinheiro. Só que a pergunta é uma só. Normalmente, ou será que a gente realmente vai conseguir fazer dessa forma se a gente tivesse esse recurso em mãos? Então, gente, o convite é: a gente necessita agora, hoje, pensar e viver como espíritos imortais. Aí onde eu quero chegar com isso? Eu vou chegar num monte de lugar aqui até o final. É até 11h30, não é? A palestra? Tá bom. Onde eu vou chegar em vários lugares. Primeiro local, no nosso raciocínio que eu quero chegar. Como bem disse o Renato, nós estamos chegando no final do ano, né? Vésperas aí do Natal. E é normal, até pela psicosfera mais tranquila, né? Mais equilibrada que a gente vai viver, que a gente se coloque num estado de raciocínio, de balança existencial. Eu não sei vocês, mas todo Natal e Ano Novo eu me pego refletindo sobre a minha vida. Alguém aqui também faz isso? Pensa assim, poxa, como é que foi meu ano de 2025? Eu consegui esse ponto, eu não consegui aquele. E aí tem um problema, como a gente está animadinho com a psicosfera positiva, a gente promete um tanto de coisa para o ano que vem. Não é assim? E aí eu quero te fazer uma pergunta aqui. Lembra da lista de promessas, né, de projetos que você fez em 2024 para este ano? Quantas você cumpriu? Todo mundo assim, ano que vem eu inicio a dieta. Deixa passar o Natal, né? Muita comida, não posso ser agora. Janeiro eu começo. Janeiro eu começo um curso novo. Janeiro eu começo na música, janeiro eu começo a estudar uma língua estrangeira, janeiro eu começo um estudo espírita, janeiro eu começo tanta coisa, e aí às vezes janeiro é puxado, né? Porque tem IPTU, tem IPVA, tem tanta coisa, matrícula da criança, deixa para fevereiro é carnaval, fica complicado, não é uma vibe boa para começar a fazer boa ação, a gente deixa para março, que já escorregou em abril, tem a Páscoa, não é assim ou não é? E já deu final de ano de novo. E aí eu queria te contar um segredo, sabe qual é? Se você tivesse começado aquele projeto que você pensou em 2024, envolvido pelo clima de Natal, esse Natal faria um ano de projeto realizado. E a gente simplesmente foi deixando para lá. Olha quanto tempo a gente desperdiça com nada. Certa vez eu conversando com um amigo meu, um entusiasta da doutrina espírita, o que eu quero dizer com isso? Né? Toda vez que ele me encontra, ele se empolga. Você está indo no centro? Tô lá toda vez, toda hora. Até explico para ele os horários, os dias que a gente está lá trabalhando. Mas eu queria tanto participar. Nossa, meu espírito pede a doutrina espírita. Mas rapaz, é tanta coisa que eu faço, eu não tenho hora. Eu falei, mas aí que tá, você não pode esperar ter a chance de ter um momento. Você tem que criar o momento. Sabe por quê? Às vezes, para a gente assistir uma palestra espírita, a gente pensa assim, estou cansado ou não? Não, dá para ir. Mas eu já tomei banho? Dá tempo de me alimentar primeiro? Aí você se arruma, você olha para o lado de fora, cai uma gota d'água, tá chovendo. Eu acho que eu não vou não. Não é assim? Agora, se eu te falar assim, toca o telefone, aí eu digo assim, Renato, chegou uma mensagem aqui agora, dizendo que tem um prêmio de R$500 mil te esperando na Caixa Econômica do Centro, mas tem que pegar agora, tem que chegar em meia hora.
a maioria de nós é dizer assim, gente, vocês, desculpa, mas eu preciso buscar. Mas está chovendo, não tem problema, eu não sou de açúcar. Mas está alagado, não, eu vou nadando. É ou não é? Mas eu garanto que nós chegamos em 30 minutos no centro para pegar um prêmio de R$500 mil. Sim ou não? Não responde, os outros estão vendo você responder. Agora todo mundo julgou, falou, olha lá, ela admitiu. Brincadeira, gente. Mas sim, nós somos assim. Quando o assunto é material, a gente tem um fôlego medonho. Quando o assunto espiritual é uma preguiça. Que bom que hoje todos nós vencemos a nossa preguiça. Uma quarta-noite, ao invés de a gente ficar curtindo o sofazinho, vendo um Netflix, estamos aqui. E podem ter certeza, não porque eu estou dizendo, é porque eu confio e sei da espiritualidade da casa, confio neles. Todo mundo vai sair daqui muito mais leve do que aqui chegou. Nós fizemos o nosso esforço. A espiritualidade, Jesus reconhece e nos abraça também, acalmando os nossos corações, né? Eu também sou um beneficiado disso. Existe aqui uma equipe de espíritos que estão soprando o que eu devo falar, né? Que estão me intuindo a contar uma história ou outra para tocar um coração, para tocar uma mente, despertar uma vontade em cada um de vocês. Não se engane que o palestrante fala bonito, não, que é tudo mentira. A gente só é um porta-voz para a espiritualidade trabalhar. Não é verdade, Renato? Mas então, já recomendei um filme, hein? Pro fim de semana, com uma pipoquinha, nada de excesso, por favor, né? Mas vamos ao que interessa, que é buscar uma fonte segura, né? Na nossa doutrina, para a gente conversar a respeito dessa reflexão que eu estou trazendo. O que eu iniciei dizendo? Encarnamos na Terra para nos transformar. Só que normalmente somos esmagados pela matéria, né, pelo materialismo da civilização, da sociedade, é o nosso ponto fraco, não é assim? A gente gosta. E aí, Emmanuel veio falar para nós, através da psicografia com Chico Xavier, né? No livro Fonte Viva, item 10, o título chama-se Certamente. E a frase, certamente, cedo venho. Até aí a gente não entendeu nada, né? Mas nós vamos entender. Fica tranquilo que nós vamos entender. Emmanuel começa explicando o que essa frase quer dizer. Qual a mensagem que quer ser transmitida para nós nesse capítulo 10? Ele diz o seguinte: quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Todos nós aqui fomos crianças. Talvez algum ou outro não lembra, que a memória não é muito boa nessa idade, mas com a mãe e o pai contam as histórias que era o seguinte: você só queria brincar. Nem comer você queria. Se não te chamasse a sua atenção, você não entrava para dentro de casa. Estou falando do povo antigo, né? Porque hoje em dia tem que tocar as crianças para a rua, né? Que nenhuma criança quer sair mais de casa. É o tal do celular, da internet, não é assim? Mas vamos focar nos tempos mais antigos, né? Normalmente, a criança, ela não vive a vida dela mais preocupada em brincar. Estudar é uma chatice, né? Ele não quer dedicar uma leitura, ele não quer aprender algo novo, não no sentido que nós entendemos que é válido e com a responsabilidade que hoje a gente tem. A criança quer só brincadeira, não quer se importar com nada. E Emmanuel está dizendo isso para nós aqui, que nós espíritos milenares, quando encarnamos, sim, a gente respira na carne como essa criança. A gente não quer saber de nada ainda. Concorda comigo ou não? Tem exceções? Claro que tem exceções, né? Chico, Divaldo, desde pequenininho, já vi espíritos, já fazia muito mais bem do que a gente faz hoje, né? Mas vamos falar do todo. O todo normalmente é assim. E aí Emmanuel continua dizendo: dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda.
Nossa, tem hora que eles falam difícil, né? Fala difícil, não fala? O que ele falou para nós aqui? Vamos apertar a tecla SAP. Está dizendo o seguinte, que a gente perde dias e noites em busca de nada que não agrega nada, que não nos transforma em nada. A gente quantas vezes se entrega a paixões vãs, a vícios, a brigas, coisas que não vão agregar nada. E a gente, até o presente momento, caminhando da nossa fase de crianças encarnadas para a nossa jovialidade, a gente insiste ainda em esquecer da verdadeira responsabilidade que nós trazemos. A verdadeira missão que é estar aqui na Terra. Né? E aí, deixa eu passar de novo. Ele diz o seguinte, eu grifei dizendo, raras pessoas escapam a semelhante perda. Todos nós temos um passado, eu brinco assim, né? Que tem gente que descobre umas coisas, a gente fala assim, você já fez isso? Meu Deus, né? Coisas comuns. Eu, por exemplo, já participei do grupo de pagode quando eu era moleque, 16, 17 anos. Hoje eu aqui na frente falando de doutrina espírita, ninguém, né, liga a imagem, o Bruno, pagodeiro quando eu era adolescente. Todos nós tivemos um passado, sim ou não? Sim. Teve os roqueiros, teve os skatistas, teve gente que se envolveu com droga, teve gente que se envolveu com bebida, teve gente que brigava na rua, todo mundo tem uma coisinha complicada para trás aí. Não adianta falar que não, que alguma coisa a gente sempre tem, não é verdade? E ele está dizendo justamente isso, raras pessoas escapam dessa realidade. Somos ainda crianças espirituais. Adoramos massagear o nosso ego, a nossa vaidade, esquecer das verdadeiras responsabilidades. Todo mundo aqui, ou alguém viu o filme Mensageiros 2? Perdão, Nosso Lar 2, Os Mensageiros? Viram? Que lá no momento que eles estavam negociando, né, ou programando, melhor dizendo, a reencarnação daqueles 3 espíritos principais do filme ali, vocês viram quantos planos eles fizeram? Né? Para quem não viu, eu vou explicar. Basicamente, o filme narra a realidade de 3 espíritos que reencarnam com missões na Terra, né? Ó, você vai ser médium, você isso, você aquilo, tal. Tá combinado? Vamos fazer isso? Vamos. Isso lá no mundo espiritual, eles tiveram a oportunidade de participar dessa programação, né? Da reencarnação. Todos nós fazemos isso? Nem todos nós. Nem todos. Por quê? Existem alguns de nós, isso quando eu falo nós, o globo, que necessitam da reencarnação compulsória, né? Fala, meu filho, tá na hora, vai lá, reencarna, não esquenta a cabeça não, que eu estou no controle, né? Agora, quisera nós, né? Se Deus permitir, a gente participou da nossa programação reencarnatória. A gente pediu muitas das provas que a gente está passando hoje. Só que o véu do esquecimento, né? Que é a ligação na carne, inibe essa lembrança, e eu não sei exatamente o que eu tratei com a espiritualidade, mas todos nós temos uma missão. Ah, Bruno, então quer dizer que eu sou o novo Chico Xavier? Não, vai com calma. Vai com calma, porque para ter uma missão dessa, não é brincadeira não. Todo mundo quer ser o Chico, mas ninguém quer pagar o preço dele, né? Que ele pagou. Às vezes a gente com uma dor de cabelo, não é assim? Arruma uma dor de cabelo e não quer ir no centro. O Chico, depois de quantos anos trabalhando, teve um problema no olho, né? Sentindo muita dor, sangrando. Aí ele parou de psicografar e começou a se lamentar. Poxa, meu olho tá doendo, tá sangrando, caramba, né? Que difícil. Aí Emmanuel se manifesta, né? Se materializa, enfim, se mostra para ele, é a palavra. O que foi, Chico? O que está acontecendo? O meu olho tá doendo, tá sangrando, eu vou ter que parar a psicografia, vou resolver isso, não sei o que eu vou fazer. A Emmanuel fala, você está reclamando por quê? Você tem um outro olho? Não é? Lembra dessa história? Aí eu pergunto, será que a gente quer Emmanuel como mentor nosso? Será que a gente não reclama por muito menos? Às vezes por muito menos a gente está se queixando, a gente está blasfemando, né? Então, enfim, vamos aceitar que sim, é uma realidade nossa passar por essa turbilhão de desequilíbrios, inclusive na nossa fase jovem, não é verdade?
infelizmente, é uma grande realidade nossa. A gente se entrega a muitas paixões, desregramentos, sonhos materiais. E quando a gente fala paixão, a gente, eu acho que sempre gera um equívoco em relação ao entendimento da paixão. Porque quando a gente fala assim, o fulano está apaixonado, a gente lembra sempre do quê? Do namorico do jovem, né? A pessoa passa o dia inteiro sem comer, aí a mãe chega no final do dia, fulano, você não está com fome? Não. Mas por que não? Não sinto nem fome, estou conversando com fulano ou com a fulano o dia inteiro. Não é assim? Os primeiros 3 meses de um namoro, meu Deus, escorre mel, né? É melado. É melado. Não quer comer, não quer beber, não quer dormir, não quer nada. Quer respirar o ar que o outro respira. Não é assim? Só que as paixões, será que é só isso mesmo? Aí eu fui aonde? No Livro dos Espíritos, questão 908, para responder esse meu questionamento. Que eu quero entender o que é uma paixão. Será que ela é sempre boa? E lá existe a seguinte questão. Como definir o limite entre que as paixões deixam de ser boas ou más? Então existe paixões más. Ele já me disse isso aqui. Não é só essa coisinha bonitinha do casalzinho apaixonado, não. Opa, peraí. E ele vai explicar para nós. Eu retirei a seguinte parte do texto para a gente entender. As paixões são alavancas que decuplicam. Aí eu tive que parar aí no Google. Né? O que é decuplicam? Hein? Olha, caramba. É professora? Contadora. Então tá explicado. Tá explicado. Decuplica para mim esse número aí, por favor. É assim que você pede lá no escritório? Né? Eu fui no Google. Decuplicam significa multiplica por 10. Tá? Então as paixões são alavancas que vão multiplicar por 10 as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Olha que legal. Então quando você está apaixonado por algo, você fica mais forte realmente, com mais força de vontade. Você se envolve mais com aquilo. Então faz sentido, não faz? Quando você está apaixonado pelo seu namoradinho, você não fica todo agarradinho nele, com toda a força de vontade para ficar perto? Uma paixão positiva pela doutrina espírita te faz vir aqui com chuva. Te faz vir aqui com uma dorzinha na coluna. Te mantém no compromisso. Porque somos encarnados imperfeitos, não somos? Não tem hora que você olha para o tempo, dá uma preguicinha, porque está frio, porque está chuvoso. Às vezes não foi um bom dia. A gente também tem isso, não tem? Todo mundo aqui passa por maus dias. Dias que você fala assim, poxa, aquele que você fala assim, eu acho que eu não queria nem ter levantado da cama hoje. É melhor ter ficado quietinho, né? Só que quando a gente está nutrindo esse relacionamento de paixão boa, né? Boa, positiva, a gente vence desafios para manter o nosso compromisso e estar perto. Ok. Aí ele continua. Mas, se em vez de as dirigir, em vez de você dirigir a sua paixão, deixe que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se revolta e o esmaga. O que ele está dizendo aqui? A paixão ela é positiva até o momento que ela te incentiva e te traz essa força de vontade a mais, esse compromisso a mais. Só que quando você disser, parou, tá tudo bem. Quando você falar, eu não quero, mas aquilo te esmaga e te obriga a ter ações que você às vezes não faria, se tornou uma paixão má. E a gente vê muito isso acontecer, não vê? Em todos os aspectos. Todos os aspectos. Às vezes uma pessoa está um pouquinho fora do peso, inicia uma dieta. Aí perde um pezinho, fica um corpo legal, saúde em dia, é o suficiente. Só que a pessoa se apaixonou por aquele processo. E a pessoa vicia na academia, vicia em dieta, perde a linha, começa a ficar feia, não é? Porque a pessoa magra demais começa a ficar feia, começa a burlar alguma coisa de saúde e daqui a pouco está fazendo até o uso do que a gente chama de bomba, né? Os anabolizantes. Eu vi um rapaz que foi noticiado há pouco tempo atrás, com 30 e poucos anos, morreu pelo uso excessivo de anabolizante. Se tornou uma paixão má. Sim ou não? Não precisava daquilo.
Estão combinados então? Então a boa paixão é aquela que te incentiva, te dá esse gás extra, mas que você continua nas rédeas. Se você perde o controle, ela se tornou uma má paixão. E aí, ele continua, ainda no item 10 do Fonte Viva, trazendo para nós a seguinte mensagem. Olha que interessante, hein? Enquanto criança, enquanto jovem, a gente não quer nada com nada. Só quer bagunça, só quer se divertir, só quer se entregar a um monte de bobagem do mundo. E ele continua. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece, e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Começa a pisar no freio. Vocês conhecem pessoas que fazem isso ou fizeram? Enquanto é jovem, determinada idade, quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer conquistar o mundo inteiro. Vai chegando a uma certa idade, a maturidade vai chegando, e já começa a selecionar. Não, isso faz sentido, isso não faz sentido mais. Isso eu quero, isso eu não quero mais. Não é isso ou não? A gente não sente isso na pele? Convive com pessoas que estão sofrendo esse processo? Então Emmanuel até aqui agora não errou não. E ele continua. Compreende que os mesmos serviços na posição em que se encontra se repetem em determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre a estação de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Ou seja, a gente começa a ressignificar. Né? Basicamente é isso. A gente começa a ressignificar a vida. E aí ele diz o seguinte: agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. Olha só como é que a gente vai transformando enquanto ser humano encarnado. Criança não quer saber de nada, em jovem começa a se entregar em tudo quanto é paixão, tudo quanto é desequilíbrio, a gente passa por essa fase, a maturidade vai chegando, a gente vai se ressignificando tudo e começa, como ele diz aqui, ele começa a querer multiplicar suas forças e enriquecer os minutos. A gente começa a se preocupar, a investir o nosso tempo de forma correta. Algo útil a ser feito. Quando a gente tem nosso lar 15, 20 anos, enfim, se alguém te falar assim, vamos reunir um grupo de amigos, pra gente virar a noite conversando, quando for 7 horas da manhã a gente vai para casa, o que a gente fala? Vambora. Hoje eu tô com 40. Se alguém falar assim, vamos virar a noite conversando, eu falei, você tá doido, rapaz? Eu preciso dormir. Eu não abro mão de uma noite de sono de jeito nenhum. Se você quiser conversar até as 10h30, vai. Porque 11 horas eu já estou na cama. Agora não vai dar mais para virar a noite batendo papo. Entende o que eu quero dizer? A gente vai ressignificando. É ou não é? Agora o meu pai que já está com 67, você não consegue propor ele nem até as 10h30. No máximo até as 8h30, 9 horas, meu filho já está assim, ó. Não, muito bom esse assunto. Não é assim? A gente se transforma. E ele continua. E agora vem a parte um pouco mais, não diria dura, né? Mas que a gente vai trazer mais a reflexão mais a fundo. E comumente, ao termo da romagem, que é a nossa estadia na Terra, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. O que ele está dizendo para nós aqui? Quantas e quantas vezes a gente vai projetando as nossas realizações para o futuro? Ah, não. Quando a minha filha se formar, eu faço isso. Quando fulano, não sei o que, eu faço aquilo. Quando eu mudar de casa, eu faço aquilo. O tal do aposentar é um perigo, né? Quando eu me aposentar, aí eu vou fazer caridade mesmo. Nossa, ninguém vai me segurar. É caridade uma em cima da outra. Só que ele está dizendo aqui o seguinte: comumente, a morte pode te surpreender os ângulos da expectativa. Qual que é a sua expectativa? Se aposentar para fazer muita caridade.
E se a morte te visitar antes da aposentadoria, você desencarna sem ter feito a caridade. Tem pessoas que dizem assim: quando eu ganhar na Mega Sena, rapaz, sai de baixo. Porque vai ser doação uma atrás da outra, caridade uma atrás da outra. Tem gente que fala isso ou não fala? Não vai fazer. Não vai fazer. Porque quem doa, já doa. Sabe? Quando tem o sentimento de doação sincero no coração, a pessoa faz com que ela tem condição de fazer. Ela abre o armário. Rapaz, eu só tenho essa garrafa d'água. Eu tô com o irmão com sede. Pera aí, eu já bebi água agora. Consigo segurar até amanhã? Toma essa garrafa d'água, meu filho. Pode me levar. Quando a pessoa traz a caridade no coração, é dessa forma. Então não se iluda que quando você ganhar um prêmio, que quando você isso ou quando você aquilo, você vai se transformar, porque você não vai. Porque a natureza não dá salto. Tudo na vida é devagar. É uma transformação contínua a conta gota. Principalmente em tratando-se da nossa transformação moral. E aí, dentro desse texto que Emmanuel traz para nós, nos trazendo e despertando a nossa responsabilidade, dizendo o seguinte, meus irmãos, vou contar um segredo para vocês. Vocês perdem muito tempo preocupados com o que não tem que preocupar. E quando você cai a ficha da responsabilidade verdadeira que você traz, talvez você tenha pouco tempo para se transformar. Ou tenha pouco tempo para plantar o quanto você gostaria de ter plantado. E aí bate o quê? O arrependimento. Então o que eu quero dizer com isso tudo? Não vamos deixar para amanhã, não. Não vamos deixar para o ano que vem. Vamos começar agora. Porque eu não sei se o amanhã vai existir. Parece duro falar isso, não parece? Todo mundo pensa quando eu falo assim, tá me matando lá. Né? Vai falar com a Renata assim, Renata, vou ter boa reflexão, mas não chame mais ele não, porque ele tá matando a gente lá na frente. Né? Não é. A gente precisa tratar a morte como uma realidade. O que você vai almoçar amanhã? É uma dúvida. É ou não é? O que você vai fazer domingo? É uma dúvida. Semana que vem? Como vai estar a sua vida daqui a um ano? É uma dúvida. É ou não é? A gente traça alguns planos, mas às vezes os planos saem do controle. Eu, por exemplo, saio da minha casa hoje, faltando 50 minutos para iniciar aqui. Do São Pedro aqui, eu pensei, 50 minutos, dá para eu ir voltar 3 vezes, né? Só descer o morro, para baixo do outro Santo Ajuda, né assim? Eu gastei 45 minutos para chegar aqui quase. Nos meus planos, eu chegaria aqui com no máximo 20 minutos e ainda chegaria muito cedo. Não deu certo os planos que eu tracei. O trânsito estava mais. Já aconteceu isso com vocês? Toda hora. E é no trânsito, é na vida, é no relacionamento, é na escola, é no projeto do trabalho. A gente traça muitos planos e às vezes esses planos não vão ocorrer. Só que o nosso desencarne, o nosso retorno à verdadeira pátria, que é espiritual, é uma verdade, é uma realidade. E é em função disso que eu preciso destacar a nossa responsabilidade de se transformar agora, hoje. E aí dentro disso eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou usar uma pergunta que um palestrante fez lá na Celuz, que eu achei fantástica. Nunca mais eu esqueci. É outro ponto muito interessante. Cuidado com as palavras. As palavras que saem da sua boca podem marcar uma pessoa pro resto da vida. Se for para uma coisa boa, legal. Que toda vez que eu lembro dele, da frase dele, eu aplaudo, com certeza eu estou emitindo uma energiazinha legal para ele lá. E se fosse ruim? Toda vez que eu lembro, me remete mágoa, tristeza. O que eu estou emitindo para aquela pessoa? Então cuidado com as palavras, tem muita responsabilidade nisso. Mas voltando à frase dele. A frase dele diz o seguinte: se eu pudesse, se eu tivesse agora o poder de transformar a sua vida num filme, e eu fosse exibir aqui nesse telão, sem censuras, porque a censura espírita ia cortar a hora que você fica nervoso, né? A hora que você dá uma fechada no trânsito em alguém, a hora que você desrespeita alguém. A gente ouve falar que as pessoas fazem isso lá fora, né? Ou não?
A gente ouve falar, né? Que tem muita gente mal educada no trânsito. Eu sei que aqui dentro, todos nós, ninguém faz isso, né? Mas a gente ouve dizer. Se eu pudesse transformar a sua vida num filme aqui agora, retrospectiva 2025, você se orgulharia do que todos vão assistir ou você sentiria vergonha? Eu confesso que é bem possível que o meu carro disparasse o alarme na hora do play. Né, Renato? Play na vida do Bruno. Eu falo assim, opa, é o alarme. Ó, gente, eu vou ter que ir embora, porque é uma falta de caridade deixar o alarme tocando, né? Grande abraço para vocês e ó, rapar fora. Sabe por quê? Ser uma pessoa gentil, equilibrada e doce, durante 1 hora num encontro numa casa espírita, é fácil. É ou não é? Na casa espírita, qualquer casa espírita você chega, você mal ouve a saudação da pessoa. Porque é tanta doçura na voz, você fala assim, boa noite, seja bem-vindo. Não é assim? Aí, o que você precisa? Ah, vou providenciar para você agora uma aguinha, toma aguinha, boa tarde. Aquela mesma pessoa que te ofereceu água com essa ternura toda, chega em casa, não é assim? Chega em casa. Aí desveste, né? Tira o macacão do espiritismo, pendura na porta de casa. Vai lavar a louça, aí o filho, ô mãe, você me dá um copo d'água? Menino, vem pegar, tem perna não? Não é assim? A gente ouve falar que as pessoas fazem isso lá fora. Então assim, a proposta é essa. A proposta é a gente refletir sobre as nossas ações, como eu fiz a brincadeira aqui do filme. Eu tenho certeza que muita coisa a gente ia querer mostrar, não é? Aquela hora que a gente parou o carro para alguém atravessar, que a gente ajudou um cachorrinho na rua, que a gente fez uma doação, seja material, seja de ouvido, seja de uma palavra envolvendo Jesus, aquecendo um coração. Mas eu sei também que todos nós temos em nós o nosso ser primitivo. Nós não fomos criados simples e ignorantes? A gente não vem progredindo tudo? Todos os dias? Ou pelo menos esse é o nosso grande desafio? Então sim, existe o Bruno Cruz, do Homem das Cavernas, aqui dentro. E às vezes no momento que eu me vejo numa situação de crise qualquer que seja, de susto, de raiva, de contrariedade, aquele ser primitivo quer pular. Né? Porque não tem outra explicação. Você vê a gente se estapeando no trânsito. Aquilo são seres primitivos. Nossa, Bruno, que difícil essa palavra, mas é a nossa realidade. E eu vou além. Eu não gosto de rede social, desses troços de confusão, né? Mas a gente tropeça uma vez ou outra em alguma notícia. E o que me chamou a atenção foi o comentário, porque todo texto, todo vídeo do Instagram tem um comentário, né? Que fica ali, aparecendo mais ali. Aí eu rolando ali, o negócio cai no tal do JF Depressão. Pelo nome você já sabe, né? É depressão mesmo que você fica quando você começa a assistir aquilo. Aí, cara, 2 homens se batendo na rua, briga de trânsito. Aquela briga de gente, briga mesmo, briga. Aí o comentário do rapaz, eu abri a lista de comentários. A maioria estava lá assim, nossa, não sabe nem lutar. Pra que foi fazer essa palhaçada? Você não sabe dar nenhum soco. Olha a mentalidade do nosso mundo. Aí teve um abençoado, ele é um abençoado mesmo, ele teve uma presença espiritual gigantesca. Aí ele escreveu assim, pessoal, muito triste essa cena, e mais triste ainda saber que tantas pessoas perdiam seu tempo gravando isso, do que indo interferir, né, e separar a contenda de 2 pais de família, momentaneamente desequilibrados. Entende o que eu quero dizer? A gente gosta de botar lenha na fogueira. Não, é apagar a fogueira. E o que ele falou foi lindo. Porque você via claramente que são 2 senhores ali que perderam a cabeça, que o ser primitivo pulou e tomou a rédea da situação, que quando ele esfriar a cabeça, ele vai se arrepender, vai sentir vergonha da ação que ele teve. E aí eu te faço uma pergunta. O que você faria se você estivesse lá? Digo mais. O que você faz quando você está sozinho?
O que você tem pensado nos seus dias? Quais são os seus sonhos? E aí eu vou te dar um conselho. Quer saber se você está no caminho certo ou no caminho errado? Além do exemplo da brincadeira do filme, que quando a gente pensa que todo mundo assistiria, a gente começa a repensar, opa, isso aqui eu acho que não valeria a pena reproduzir não, não é? Eu vou te dar uma dica melhor ainda. Imagine que Jesus está assistindo e acompanhando as suas ações e as suas decisões. Porque aí tudo ressignifica. É ou não é? Porque se eu estou lá no meu trabalho, aí o Renato, meu amigo de trabalho, diga e fala assim, Bruno, eu não gostei do seu penteado, não gostei do seu cabelo. Aí eu me ofendo imediatamente, porque eu gastei horas na barbearia para fazer esse penteado. Não é? Investi muito dinheiro para conseguir esse cabelo. O Bruno, lá fora, o que ele já ia fazer? Mas quem é você para falar do meu cabelo? É assim ou não é? A gente não tem essa necessidade de ficar acima, sempre ter a última palavra, é ou não é? Só que quando eu vou me permitir começar a sentir esse sentimento, para dar essa rajada de energia negativa no Renato, lembrando que tudo que eu arremesso, eu já estou encharcado. É ou não é? Se eu pegar aqui um vidro de perfume para te oferecer, minha mão vai ficar perfumada. Sim ou não? Se eu pego aqui uma bola de barro para te tacar, para te sujar e te prejudicar, minha mão está suja. É assim com as nossas energias dos sentimentos. Quando eu quero ofender alguém, de alguma forma prejudicar, eu estou me prejudicando primeiro. É inegável a reação e a ação da energia nossa. Né? Então a gente precisa pensar em todos esses aspectos que a gente traz de responsabilidade na nossa vida, nas nossas ações e o que eu tenho feito. E não existe nada melhor, como eu falei, Jesus. Porque se quando eu for lançar esse dardo no Renato, eu vejo Jesus sentado do lado dele, eu falo assim, mentira, não ia falar isso não. Na verdade eu ia te dizer o seguinte, Renato, respeita a sua opinião, tranquilo, é a sua opinião, eu aceito ela e o mundo é assim, né? É bonito a gente divergir, porque é por isso que tem o amarelo, o roxo, o verde, o lilás, é porque não é todo mundo que gosta do cinza. Porque se todo mundo gostasse do cinza, a gente só ter cinza na face do planeta. Não é assim? Diversidade é linda. Se Jesus estivesse assistindo. Porque se não tivesse, provavelmente, eu ia mandar esses dardos nele. Então, só agora que eu vou dizer o tema da palestra. E vai fazer todo sentido. O tema da palestra chama-se, o título, é uma pergunta. O que fazes de especial? Simples assim. Bruno, eu levo meu filho na escola, eu busco ele todo dia, eu trabalho, não falto no serviço, não chego atrasado, pago as contas em dia. Vou te contar um segredo, vou falar baixinho aqui. Nos tempos de hoje, parece que isso é algo especial, mas não é. Isso não passou da nossa obrigação. Ser honesto, ser correto, é obrigação de um encarnado que tem princípios. Hoje, infelizmente, é um diferencial, né? Chegou na hora, olha, ele é pontual, né? Pagou em dia, nossa, que surpresa, olha só, paga certinho. Hoje, o que era para ser comum para nós é surpresa. Só que eu não estou dizendo no aspecto material. Estamos aqui numa palestra espírita, num estudo espírita. A pergunta é, o que você faz de especial no seu dia que transforma a sua vida, o seu espírito, ou que transforma a vida ou o espírito de alguém que cruza o seu caminho? Qual que é o maior mandamento que nós temos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é assim? Como que se ama o próximo? Nossa, é difícil pra caramba, né? Não, não é. Amar ao próximo é simplesmente você fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Simples demais. Então presta atenção. Se alguém chega perto de você e aí você quer contar um caso para ela, a pessoa te atende mexendo no celular. Conhece pessoa assim? Opa, tudo bom, pessoa? Tudo jóia? Fala comigo, o que você está precisando? Ah, é?
Você se irrita com isso? Não faça com a outra pessoa. Quando você chega na sua casa, o vizinho pegou a sacolinha de lixo e botou na porta da sua casa, te incomoda isso? Não faça a mesma coisa. Simples assim. Se você se visse atrás de um balcão, de uma padaria, de uma farmácia, de qualquer lugar, onde você sofresse, né, ficasse, tornasse um prejuízo, um troco errado, você queria? Você nem quer ficar com prejuízo. Várias empresas são assim, não é? Fechou o caixa, faltou R$100. O caixa paga, a responsabilidade dele é o dinheiro. Quando sai do seu bolso os R$100, o que você pensa? Meu Deus, quanto ser humano no mundo ruim. Às vezes tudo bem, nem viu. Mas muitos veem o troco errado e vai para casa comemorando. Se te incomoda, não faça com o outro. É simples assim. Só que nós somos egoístas. Infelizmente nós somos egoístas, né? É aquilo que eu conto assim. Você chega na fila de uma loteria. Hoje em dia não é muito comum mais não, né? Que hoje em dia é tudo celular. Mas vamos se ver numa fila de uma loteria. 10 pessoas na fila. Aí o pessoal com aquele bolo de conta para pagar, você está lá de último lá. Meu Deus, né? Aí você faz uma prece, você olha, uma pessoa só. Você faz outra prece, não andou ainda. Aí de repente grita lá da frente: Ô Bruno! Bruno? O caixa é meu amigo. Ô Bruno, vem cá rapaz, quanto tempo que eu não te vejo? Chega pra cá. Aí eu vou lá: ô rapaz, como é que você tá e tudo? Não, bom demais, é a família, não é assim que a gente vai? O que você trouxe? Uma continha? Vem cá, vou passar para você aqui, tranquilo, o filho está muito grande. Aí você, aí você paga a conta, vai embora, chega no carro, fala com a esposa assim: que beleza, tinha uma fila com 10 pessoas. Só que o meu amigo estava lá, me passou na frente de todo mundo. Você está com um sorriso, né? Adiantou seu dia, olha que delícia. Porque é com você. Porque eu te garanto que se você estivesse na fila, você não ficaria satisfeito de alguém passar na sua frente. Sim ou não? Então é simples amar o próximo. Então, meus irmãos, vai encaminhar para o nosso final. A proposta que eu tenho essa noite é justamente que vocês saiam daqui com essa frase ecoando: o que eu fiz de especial em 2025? Quantas vezes eu estendi a mão para ajudar um companheiro? Quantas vezes eu enxuguei uma lágrima? Quantas vezes eu fiz a caridade pura e verdadeira, não por holofote? Quantas vezes eu tentei e fiz o meu máximo esforço para me transformar? Quantas vezes eu me calei para não ofender? Quantas vezes eu respeitei? Quantas vezes eu fui exemplo para o meu filho, para a minha filha? E quantas vezes eu me orgulharia, quantas cenas de orgulho eu teria para exibir? E quantas cenas de vergonha eu também teria para exibir? E que com isso, nesses últimos dias do ano, hoje dia 10, temos 20 dias aí agora, já caminhando para o encerramento do ano, né? Que a gente possa passar realmente em xeque todas as nossas atitudes, pensamentos, vontades, sonhos, e que a gente possa ressignificar tudo isso, lembrando que somos espíritos imortais e que a nossa verdadeira missão é nos transformar, é nos elevar moralmente. Necessitamos da matéria, sim, sempre vamos necessitar, porque é através dela que sobrevivemos. Precisamos de um teto para sobreviver, do alimento, um carro, por que não, para trazer a nossa segurança, a facilidade de deslocamento, até porque é graças ao automóvel que todos estão aqui. Seja através do ônibus, do Uber, do carro próprio, enfim, a gente pode se permitir essas tecnologias para fazer o bem. Né? Chega em casa hoje e pensa nisso. Amanhã se proponha novamente. E no Natal, no Ano Novo, quando você tiver com aquele espírito, né, expandido no bem, vibrando com a psicosfera que estará transformada, isso é fato, faça a sua lista de transformações para 2026. Mas, por favor, cumpra pelo menos metade dela. Não se permita viver mais um ano e descobrir que você não riscou
nenhum dos seus sonhos, né? E dos seus projetos. Coisa boa, né, gente? Coisa boa. Estudo na casa aqui tem. Não é isso? Ah, não quero sair de casa. Tem estudo online. Só em Juiz de Fora tem mais de 60 casas espíritas. Então não tem desculpa para falar que não tem estudo. Tem sábado, tem domingo, tem segunda, tem a hora que você quiser, tem estudo. Né? E outra, para se transformar, para fazer o bem, não tem que estar dentro de uma casa espírita. É devolver o troco errado. É respeitar a vaga do preferencial. É dar um bom dia na padaria, mesmo que a mocinha não te dê um bom dia. É ser honesto e nunca esquecendo que Cristo te observa. E isso é uma verdade. Estamos cobertos por uma multidão de testemunhas. E tem uma testemunha que não dá para a gente escapar. É a nossa própria consciência. Por isso que não existe crime perfeito. A justiça pode até não te pegar, pode ser que ninguém veja, mas você sabe o que você fez. E o que faz sentido hoje, pode ser que amanhã você vai se arrepender. E essa é a dinâmica da transformação. Por isso que quando eu falo, se você olhar para trás hoje e falar assim, meu Deus, eu fazia isso naquela época, quanto arrependimento. Não, se orgulhe. Se orgulhe no sentido de reconhecer que aquilo era errado. E não querer fazer mais. Pior se você fizesse a mesma coisa até hoje e aprovasse isso.